Pensa só, e se existisse uma alavanca meio escondida aí na sua empresa que pudesse, de repente, cortar a conta de impostos de forma significativa, mês após mês? Pois é, para milhares de negócios, essa alavanca existe e tem o nome tributação monofásica. O nome pode até assustar, parecer complexo, mas olha, entender como ela funciona pode ser uma das coisas mais lucrativas que alguém pode fazer pela própria empresa este ano. Vamos começar com uma pergunta bem direta. Será que a sua empresa está pagando impostos que não precisaria? Todo santo mês, às vezes por um simples descuido ou falta de informação? Isso é muito mais comum do que se imagina, e hoje a gente vai descobrir exatamente como isso acontece e, o mais importante, claro, como resolver. A chave para resolver essa questão está num conceito chamado tributação monofásica. É uma ferramenta, olha, poderosíssima, especialmente para as empresas que estão no Simples Nacional. Ela pode otimizar e muito a carga de impostos. Então, vamos mergulhar de cabeça para entender o que é isso. Então, afinal, o que é isso? Bom, diferente dos sistemas tradicionais, onde o imposto vai sendo aplicado em cada etapa da venda, sabe? Da indústria para o distribuidor, do distribuidor para o varejista, o sistema monofásico é mais direto. O imposto todo é pago de uma vez só, lá na fonte, pelo fabricante ou por quem importou o produto. Para todo mundo que vem depois na cadeia, ou seja, os revendedores, o caminho fica bem mais simples e, o ponto crucial, mais barato. A mecânica por trás disso é até que bem simples e, eu diria, genial. Primeiro, o fabricante ou o importador paga o PIS e a COFINS como a alíquota mais alta, já meio que quitando o imposto por toda a cadeia. Segundo, e aqui está o pulo do gato, os revendedores, como distribuidores e lojistas, aplicam uma alíquota de 0%. Isso mesmo, zero. O resultado? Uma simplificação fiscal gigante e uma redução de custos para todo mundo. Certo? Parece ótimo, mas a pergunta que fica é: isso se aplica ao meu negócio? Porque esse sistema não vale para tudo não. Ele é focado em alguns setores bem estratégicos e com alto volume de vendas. Vamos dar uma olhada em quais são eles. Primeiro, uma categoria que praticamente todo comércio lida: bebidas frias. Quem tem um supermercado, um bar, um restaurante, uma conveniência, atenção aqui, refrigerantes, cervejas, água, energéticos, todos esses produtos do dia a dia costumam estar nesse regime de tributação. Outro setor gigante é o de autopeças. Pensa aí nas oficinas mecânicas, lojas de peças, revendedores de pneus. Para todas essas empresas, o imposto sobre esses produtos já foi recolhido lá na fábrica, o que significa que, na hora da revenda, ele não deveria ser pago de novo. Agora, um setor essencial: farmácias e lojas de cosméticos. Remédios, produtos de higiene, itens de beleza, tudo isso também entra na regra. O que, claro, tem um impacto direto em alguns dos comércios mais comuns que a gente vê por aí. E para fechar a lista, os combustíveis. Postos de gasolina lidam com isso o tempo todo. O imposto é todo concentrado lá nas refinarias, o que simplifica bastante o cálculo para o posto, que é o revendedor final. Agora, um ponto de atenção crucial, para ninguém se confundir. É muito comum o pessoal misturar o sistema monofásico com a substituição tributária do ICMS, a famosa ICMS-ST, mas são coisas diferentes. Essa tabela aqui deixa bem claro, ó, o monofásico é um sistema federal e incide sobre o faturamento. Já o ICMS-ST é estadual e se baseia numa margem de lucro que o Estado presume. São conceitos distintos que, acredite, às vezes podem até estar no mesmo produto, mas a lógica é outra. E tudo isso nos leva ao coração da nossa conversa, a grande oportunidade. Ela está aí, especialmente para as empresas do Simples Nacional que revendem esses produtos que a gente viu. Então, muita atenção agora, porque é aqui que o conhecimento literalmente vira dinheiro no caixa. O segredo todo está num processo chamado segregação de receitas, que, falando de forma simples, é só separar as vendas. Como o PIS e a COFINS sobre esses produtos específicos já foram pagos lá na origem, a empresa que está no Simples Nacional tem o direito de tirar essa receita da conta na hora de calcular o seu imposto mensal, o DAS. Vamos deixar isso bem concreto com um exemplo. Imagina uma distribuidora de bebidas que faturou R$100 mil no mês. Sem separar as vendas, ela paga imposto sobre o valor total. Mas, se ela segregar corretamente os R$60 mil que vieram das vendas de bebidas monofásicas, a base de cálculo dela despenca. O resultado? Uma economia de R$ 2.400 no mês. É dinheiro que vai direto para o caixa, para o lucro, em vez de ir para o governo. E o que é realmente impressionante nesse gráfico é ver o impacto disso ao longo de um ano inteiro. A barra da esquerda mostra o imposto pago sem fazer a segregação. A do meio, o valor pago fazendo do jeito certo. E
E a da direita é o resultado final, a economia anual. A diferença é brutal. No nosso exemplo, isso se traduz numa redução de impostos de 60%. Pare e pensa nesse número. 60%. É um valor que pode mudar completamente a saúde financeira de uma pequena ou média empresa. E esses 60% em dinheiro, o que significam? Quase R$29 mil por ano. Imagina o que um negócio poderia fazer com esse capital extra. Investir em estoque, contratar mais um funcionário, quem sabe finalmente fazer aquela reforma. É um recurso vital que, para muitos, está simplesmente sendo deixado para trás. Ok, a gente já entendeu o potencial, mas como colocar isso em prática? Porque não adianta só saber, tem que fazer, né? Então, vamos a um checklist prático. Então, qual é o plano de ação? Primeiro, identificar os produtos direitinho pelos códigos NCM e CST. Pensa nesses códigos como se fossem o CPF de cada mercadoria. Segundo, ajustar o sistema de vendas para ele separar automaticamente a receita desses produtos monofásicos. Terceiro, guardar todas as notas fiscais de compra como prova. E, ponto crucial, informar essa separação corretamente todo mês lá no programa do Simples, o PGDAS-D. E claro, ter um contador que entende do assunto do seu lado é fundamental para garantir que tudo seja feito com segurança e do jeito certo. E para fechar, essa frase resume tudo. Transforme conhecimento em economia. Usar a regra do imposto monofásico não é encontrar uma brecha na lei. É um direito. É a legislação sendo aplicada corretamente. A partir do momento que se entende isso, economizar dinheiro vira uma consequência estratégica. A única pergunta que fica é: quanto dinheiro seu negócio pode estar deixando na mesa agora mesmo por não conhecer este conceito? Vale a pena investigar.